Leitura comentada do livro Um Curso em Milagres, comigo, Luciana. Capítulo 3. A Percepção Inocente. Seção 7. Criar versus autoimagem. Cada sistema de pensamento tem que ter um ponto de partida. Começa com um ato de fazer ou de criar, uma diferença que nós já discutimos. A semelhança entre eles está no seu poder como fundamentos. A sua diferença está no que se baseia neles. Ambos são pedras angulares para os sistemas de crença pelos quais se vive. Então, quando eu faço alguma coisa, eu estou criando pelo sistema de pensamento do ego. E quando eu crio alguma coisa, eu estou criando pelo sistema de pensamento do espírito. É um equívoco acreditar que um sistema de pensamento baseado em mentiras é fraco. Então a gente não adianta acreditar, é porque é um sistema delusório do ego, não tem poder. Tem poder sim, cada pensamento equivocado que você tiver vai criar uma forma tornada visível na sua vida. Então não pense que existem pensamentos inocentes, pequenos pensamentos que não causam nenhum efeito na sua vida. Todos eles são significativos, sim. Por isso que é necessário corrigir a nossa mentalidade errada para a mentalidade certa. Nada que tenha sido feito por uma criança de Deus deixa de ter poder. Olha só, nós somos essas crianças de Deus, esses filhos de Deus que estamos aqui ou fazendo ilusões, né, ou criando a partir da inspiração divina. É essencial reconhecer isso, porque, de outra forma, não será capaz de escapar da prisão que você mesmo fez. Então, olha mais uma vez aí, estamos nos aprisionando nas nossas limitações, nos nossos medos e culpas, quando criamos equivocadamente a partir desse sistema delusório chamado ego, que está presente em todos nós. Você não pode resolver o problema da autoridade depreciando o poder da sua mente. Não adianta pensar assim, a minha mente, que é isso? Tem poder de criar? Como assim? Gente, é claro que tem, está aqui. Ele está nos garantindo que criamos a todo momento. Claro que tem poder. Fazê-lo é enganar-se a si mesmo, e isso te ferirá porque realmente compreende a força da mente. Por que ele está falando isso? Porque no nosso íntimo, no nosso ser mais elevado aqui, no nosso centro de força, a gente entende sim que a nossa mente ela está produzindo sim o tempo inteiro, que ela é forte e que ela tem esse potencial sim de materializar os nossos pensamentos. Também reconhece que não pode enfraquecê-la, nem mais nem menos do que pode enfraquecer a Deus. O diabo aqui entre aspas, é um conceito assustador, porque ele parece ser extremamente poderoso e extremamente ativo. Ele é percebido como uma força em combate contra Deus, guerreando com ele pela posse das suas criações. O diabo engana com mentiras e constrói reinos nos quais tudo está em direta oposição a Deus. E eu abro aqui um parênteses daquilo que é o meu entendimento sobre esse conhecimento que ele está trazendo. O diabo seria esse ego, essa mentalidade errada. No entanto, atrai os homens em vez de lhes causar aversão. Essas criações equivocadas, né, essas mentiras, esses enganos criados na nossa mente. E eles estão dispostos a lhes vender as suas almas em troca de dádivas sem valor real. Isso absolutamente não faz nenhum sentido. Então, através dos enganos que a nossa mente vai criando, não tem que ter sucesso, tem que ser melhor que o outro, tem que lutar bastante, tem que criticar mesmo, tem que julgar, tem que passar por cima de tudo e de todos. Então, com esses comportamentos, a gente está vendendo a nossa alma em troca de dádivas sem valor. O que são essas dádivas sem valor? Sem valor, metaforicamente falando aqui, mas é num contexto simplificado, gente. Por quê? A gente busca o tempo todo reconhecimento, status, poder, bens materiais, só que nada disso a gente vai levar daqui. Vai tudo ficar aqui. É isso que ele fala que não tem valor real.
Ele tem valor aqui enquanto a gente está vivendo, mas não passando por cima de tudo e de todos. E isso é o que não faz sentido. Já discutimos a queda ou a separação anteriormente, mas o significado disso tem que ser compreendido de forma clara. Eu acho muito legal o quanto ele traz recorrentemente os mesmos assuntos, falando de forma diferente para que a gente compreenda. Porque às vezes ele explica de uma maneira e a gente ainda não consegue entender. Aí ele volta com aquele assunto e explica de outra forma até que a gente compreenda. Isso eu acho muito amoroso. A separação é um sistema de pensamento bastante real no tempo, embora não na eternidade. Então, só nesse espaço-tempo chamado vida, é que a separação parece real. Mas no plano espiritual, nós todos somos unidos. Todas as crenças são reais para aquele que acredita. É aquilo que eu já falei antes, a gente vive aquilo que a gente acredita. Uma crença é algo que a gente acredita. Então a nossa realidade é baseada em tudo aquilo que a gente acredita e que são crenças. O fruto de apenas uma árvore foi proibido no jardim simbólico. Ele traz novamente a ideia de que o jardim do Éden, onde estávamos todos unidos, é uma simbologia, não é um fato real que aconteceu. É um aspecto simbólico da nossa mente, do nosso ser. E ele continua: mas Deus não poderia tê-lo proibido, ou não teria sido comido. Olha que interessante isso. Então, o fruto proibido, que foi a maçã lá no Jardim do Éden, ele não foi proibido por Deus, porque senão ele não teria sido comido. Porque se isso fosse verdade, gente, olha como a gente tira o poder dessa fonte criadora amorosa. Deus criou tudo que é visível aqui nesse plano da Terra. Então, a gente pensa que ele não tem poder nenhum. Porque se eu imagino que não, que Adão, que é uma terminologia simbólica aqui também, né? Confirmando, que ele comeu, mesmo contrariando a Deus, eu estou falando que o homem tem mais poder do que Deus. E isso a gente carrega no nosso interior aqui durante muitos anos, tem carregado. Porque a gente acha que nós aqui, na condição humana, somos mais poderosos do que Deus. Porque se Deus, que era Deus, não teve a capacidade que a gente julga, né? Julgamento aqui de novo, né? Julga que ele não teve a capacidade de proibir, então inconscientemente a gente está julgando que o homem é mais forte do que Deus. Olha que louco essa situação, né? Que informação que a gente deve parar para refletir. Se Deus conhece as suas crianças, e eu te asseguro que ele as conhece, ele as teria colocado em uma posição na qual a sua própria destruição seria possível? Olha que reflexão, hein? A árvore proibida foi chamada de árvore do conhecimento. No entanto, Deus criou o conhecimento e o deu livremente às suas criações, que somos nós. O simbolismo aqui tem recebido muitas interpretações, mas pode ter certeza de que qualquer interpretação que veja Deus ou suas criações como se fossem capazes de destruir seu próprio propósito é um erro. Comer do fruto da árvore do conhecimento é uma expressão simbólica para a usurpação da capacidade de se autocriar. Então, até isso é um engano criado pela nossa própria mente para fazer a gente acreditar que a gente é capaz de se autocriar, que não tem um Deus que dá conta de tudo nesse universo, que controla tudo, controla no sentido de que, se ele quisesse, gente, nós não estaríamos aqui mais. Nós não controlamos absolutamente nada, mas a gente pensa que controla. Esse é o único sentido no qual Deus e suas criações não são co-criadores. Então, quando a gente se vê separado de Deus, a gente está aqui lutando, brigando literalmente com a vida. Mas quando a gente se entende e reconhece que somos uma só força, a gente começa a co-criar. Esse é o verdadeiro sentido da cocriação, porque eu crio a partir dessa mentalidade, dessa grande consciência que me inspira o tempo inteiro. É muito lindo. A crença em que o sejam
está implícita no autoconceito ou na tendência do ser de fazer uma imagem de si mesmo. A crença que a gente está cocriando com Deus, quando a gente continua se enxergando separado de tudo e de todos, é uma tendência do nosso ser egóico, de fazer uma autoimagem da gente mesmo, um autoconceito. Aí a gente acha que a gente controla alguma coisa mesmo. Imagens são percebidas, não conhecidas. O conhecimento não pode enganar, mas a percepção, sim. Imagens aqui é tudo aquilo que tem forma, tudo aquilo que a gente enxerga, percebe, mas elas são vazias de conhecimento. Você pode se perceber como se estivesse criando a você mesmo, porém não pode fazer mais do que acreditar nisso. Aí outra crença, né? Uma crença distorcida. Não pode fazer com que isso seja verdadeiro. E, como eu disse antes, quando finalmente percebe corretamente, só pode se contentar em não poder, porque aí a gente começa a se sentir leve, né? Sai do controle, de querer controlar a vida, e a gente pensa assim: nossa, tá bom, se eu não criei a mim mesmo, se eu não criei, então tem algo mais elevado que é capaz de me ajudar a resolver todas as distorções que eu criei aqui nessa vida. É lindo, aí a vida vai ficando realmente leve. Até então, todavia, a crença em que pode é a pedra fundamental do seu sistema de pensamento, e todas as suas defesas são usadas para atacar as ideias que possam trazê-las à luz. Você ainda acredita que é uma imagem da sua própria feitura, ou seja, que a gente criou a nós mesmos. Sua mente está dividida em relação ao Espírito Santo nesse ponto, e não há nenhuma resolução, enquanto você acredita na única coisa que é literalmente inconcebível, porque é impossível termos criados a nós mesmos. É por essa razão que não pode criar e está com muito medo em relação ao que faz. A mente pode fazer com que a crença na separação seja muito real e muito amedrontadora. E essa crença é o diabo que ele falou lá atrás. É a crença na separação, é a crença de que criamos a nós mesmos. Isso gera medo. E continua. Essa crença é poderosa, ativa, destrutiva e está em clara oposição a Deus, porque literalmente nega a sua paternidade. A gente nega que Deus nos criou, a paternidade de Deus, que sua aqui está com letra maiúscula. Olha para a sua vida e vê o que o diabo tem feito, mas reconhece que esse feito certamente será dissolvido à luz da verdade, porque o seu fundamento é uma mentira. Então é uma ilusão que o ego cria o tempo inteiro. A gente só precisa reconhecer isso e olhar para a nossa própria vida, o que, que a gente está passando, o que, que a gente está vivendo, o que, que a gente está acreditando, o que, que se passa nos nossos pensamentos, nas nossas emoções, para que a gente possa realmente sair dessa condição de vítima, né, do universo aqui. A sua criação por Deus é o único fundamento que não pode ser abalado, porque a luz está nele. Então, fomos criados por Deus. O seu ponto de partida é a verdade e tem que retornar ao seu começo. Muito já foi visto desde então, mas nada tem realmente acontecido. O seu ser ainda está em paz, muito embora a sua mente esteja em conflito, porque o nosso ser, ele está em paz lá no nosso altar interior que foi falado anteriormente. Mas o que está em conflito é a nossa mente, que é o espaço através do qual o ego atua. Você ainda não voltou atrás o suficiente e é por isso que fica tão amedrontado. À medida que te aproxima do começo, sente o medo da destruição do seu sistema de pensamento sobre você, como se fosse o medo da morte. E isso é muito real mesmo. A gente entender isso tudo, começar a acreditar nisso, a gente vai sentir um medo muito grande antes de começar a confiar, de ir para essa posição de coragem, de entendimento maior.
Porque a gente pensa, nossa, quantos anos? Então tudo aquilo que eu acreditei estava equivocado, estava errado. E isso vai gerar sofrimento e medo, sim. E ele traz aqui como se fosse o medo da morte. E ele continua: não existe morte, mas existe uma crença na morte. Na verdade, essa morte que ele traz anteriormente aqui, esse medo da morte, eu acho que a gente deveria morrer todos os dias um pouquinho para aquilo que a gente não quer mais alimentar na nossa vida, no nosso ser, nas nossas emoções, nos nossos pensamentos. Essas pequenas mortes diárias nos fazem encarar a morte não como um fim, a morte final, né? Que eu digo, o dia que a gente sair daqui, ela vai nos treinando, essas mortes diárias vai nos treinando a aceitar a morte como uma transição para um outro estado. É um estado onde o corpo físico não existe mais, mas o nosso espírito continua evoluindo, ele não cessa a evolução. Por isso que se fala em eternidade. O ramo que não der fruto será cortado e secará. Isso também é uma fala de Jesus, né? Fica contente, ele coloca aqui. A luz brilhará vinda do verdadeiro fundamento da vida, e o seu próprio sistema de pensamento vai se erguer corrigido. Então, por mais que a gente não entenda isso, estamos aqui evoluindo, nem que seja um pouquinho, estamos evoluindo. Vai chegar um momento que essa força intrínseca a cada um de nós vai querer aflorar, iluminar, e aí sim a gente vai corrigindo esse sistema de pensamento equivocado que é do ego gradativamente. Não pode erguer-se de outro modo. Você que tem medo da salvação está escolhendo a morte. Vida e morte, luz e escuridão, conhecimento e percepção são irreconciliáveis. Acreditar que esses aspectos contraditórios podem ser reconciliados é acreditar que Deus e seu Filho não podem ser reconciliados. Só a unicidade do conhecimento está livre de conflito. O seu reino não é desse mundo, porque te foi dado de além desse mundo. Apenas nesse mundo, a ideia de um problema de autoridade é significativa. Eu volto a repetir, apenas aqui nesse espaço-tempo chamado vida, é que tem significado para a gente essa ideia, esse problema de autoridade. Porque no plano espiritual, o nosso reconhecimento de que a autoridade é divina, é de Deus, é dessa grande consciência, ela já existe. E é a única verdade absoluta. Não se deixa o mundo pela morte, mas sim pela verdade. E a verdade pode ser conhecida por todos aqueles para quem o reino foi criado e pelos quais ele espera. Então, no meu ponto de vista, o reino é a paz da mente e a certeza de que todos nós somos um só pensamento de Deus e somos pensados por ele também. Ou seja, nós não somos co-criadores quando estamos pensando que estamos separados, mas sim quando nos tornamos canais e recebemos a inspiração do nosso próprio Criador. Fim da leitura do livro-texto.